Opa, pessoal, tudo bom? Boa noite, que é o horário que eu tô gravando. Bom dia ou boa tarde, dependendo da hora que você for ver o vídeo, né? Qual é o objetivo desse vídeo? Esse vídeo aqui eu criei com o intuito para dar um feedback nesse lançamento aí que está liberado apenas para teste da versão, né, na versão beta do Make A, né? Já fiz alguns testes bacana, criei alguns projetos, já excluí aqui. E hoje nesse vídeo eu quero assim fazer o teste de uma forma diferente, dar esse feedback do que ela está trazendo de bom, o que é que ainda pode melhorar. Lembrando, como é uma ferramenta ainda que está em fase de teste, eu já encontrei até alguns bugs, provavelmente a gente vai encontrar aqui também. Então, assim, eu não estou muito focado nos bugs que a ferramenta está trazendo nesse momento. Eu estou focado mais na funcionalidade da inteligência artificial. Claro, se o bug for referente à inteligência artificial, né? Aí é um ponto de chamar a atenção. E aí, claro, né, esse vídeo, a intenção também é de mandar esse vídeo lá para a Software, até porque quando ele liberou para teste, eles pediu para a gente dar um feedback. E aí eu resolvi gravar esse vídeo para a comunidade também. Para todo mundo em geral, vamos dizer assim. Só que eu quero fazer um teste diferente, né? Eu separei assim, um projeto, não vou dizer assim que é um projeto real, que eu penso em estar vendendo, mas é um projeto, é um sisteminha simples, com a ideia de a gente testar e ver como é que está essa produtividade utilizando IA, né? E como é que eu pretendo utilizar, né? Também trazer algumas dicas de IA. Eu já trabalho com IA há algum tempo, já testo em outras ferramentas, como o Visual Studio, baixei até o cursor também para testar. E tenho estudado a IA há anos e depois que saiu essa generativa, procurei estudar, faço pós, né, referente a ela para conhecer um pouquinho. E a ideia é que eu também trago nesse vídeo algumas dicas de como é que eu faço com IA, né? Lembrando, eu não sou nenhum expert, apenas vou trazer experiências que eu tive durante no meus projetos que eu trabalhei com IA, com outras ferramentas, claro, e que dá para agregar aqui também na IA com Maker, tá? E também são dicas que eu peguei de outros profissionais que já trabalham também com IA já tem um tempinho. Vamos lá. A gente já está cansado de saber que na questão da IA, é, o ponto mais importante é como você vai solicitar, né? Pedir as tarefas a ela. Quanto mais detalhe, melhor, tá? Ah, gente, outra coisa que eu esqueci de falar. Todos os vídeos eu vou tentar não passar de uma hora. Não sei quanto tempo vai levar o projeto, não cheguei a medir isso, né? Mas assim, eu vou tentar fazer o mínimo de corte possível, né? Só se tiver alguma interrupção aqui, ou se eu gaguejar demais de uma coisa, assim eu vou fazer o corte. Mas a ideia é trazer o mínimo, como eu estivesse desenvolvendo normal aqui no meu dia a dia, tá? Porém, utilizando o Make A. Então vamos lá. Como eu disse, a gente está cansado de saber que a IA, ela faz as tarefas, ela é boa se você souber usar ela. Então, assim, quanto mais informações você passa, ela te devolver um resultado melhor. Porém, lembrando, mesmo que você passe algumas boas informações, sempre é necessário revisar o que ela faz, porque assim, a grande chance ela trazer ou de uma forma que você não queria muito, ou sempre trazer alguma coisinha errada mesmo, né? Que vai gerar transtorno. Pequeno, mas vai. Bom, então o que é que eu faço? Como é que eu fiz isso aqui? Eu criei um requisito através de história de usuário, né? Na verdade, eu passei um requisito de como criar o sistema. Eu escolhi um sistema de lista de compra simples, né? Aquele negócio que a gente faz uma lista de compra, quando for lá no mercado, quando voltar, adiciona essa compra aqui e depois, quando você for querer fazer de novo, você vai poder comparar, né? Quando você tiver várias listas, várias compras já no sistema, você vai poder futuramente comparar qual o mercado se foi mais barato, quanto foi que você gastou em um mês, quanto foi que você gastou num determinado período, enfim. É um sistema simples, mas assim, que vai trazer já vai dar noção de alguns cadastros que a gente vem utilizando no dia a dia. Aqueles cadastros padrão, e depois eu quero ver se a gente consegue pegar um cadastro mais, vamos dizer assim, com um nível de dificuldade maior, né? Vamos lá. Então, assim, como a gente tem que passar para algo bem coerente, qual é que eu aconselho? Sempre que vocês forem trabalhar com IA, principalmente no nível de sistema, crie seu documento de requisito. Eu, no meu caso, eu crio o documento de requisito, utilizo o IA e eu tenho um padrão que eu passo para ela e ela me devolve esse padrão de acordo com o requisito que eu passei em história de usuário, né? Para quem não conhece história de usuário, é um documento de requisito na visão do usuário, é aquilo que o usuário quer, ou seja, o usuário vai falando lá com o analista vai escrevendo como se fosse o próprio usuário em si. Pegar aqui eu chamo de HU geralmente, né, abreviado, porque eu tenho preguiça de falar, mas pegar aqui a história do usuário 7 como se fosse o cadastro de produto, que a gente conhece normal, né?
Só para quem não conhece, você vê que ele vai descrever como ele fosse usuário. Claro que aqui a gente pode botar algumas dicas, tipo como usuário, administrador, como usuário do perfil tal. Pode se trabalhar dessa forma, porque você está falando na visão, como eu te disse, você sempre vai ser na visão do usuário. Por isso que o nome é História do Usuário, né? Tá bem lógico aí o nome. Então, assim, pegando aqui o cadastro produto, como é que ela foi escrita aqui? Eu, como usuário, quero cadastrar produto com suas respectivas descrições, unidades, marcas e preços. E ele diz para que ele quer esse cadastro, né? Para facilitar a criação das listas de compras e garantir a padronização dos itens. E aí, claro, né? Aí isso aqui pode mudar de empresa para empresa, né? Cada empresa pode ter seu padrão. No meu caso, eu gosto de botar os critérios. Né? O critério de aceitação, na verdade, é obrigado, tem que ter, perdão. A regra de negócio não é tão necessária porque é praticamente bem parecida com os critérios de aceitação, mas eu gosto de botar para dar uma reforçada, ver se está seguindo. E tem algumas pessoas que botam o cenário, eu gosto de botar, né? O cenário é cadastro de novo produto. Esse daqui a IA acabou não descrevendo para mim o cenário adequado, mas é assim, eu não cheguei a revisar 100% e nem quis completar. Talvez com o tempo eu vá melhorando essa documentação. Mas o que é que eu quero passar? Que a ideia com o IA, se você tiver essa documentação, vai ficar muito mais fácil para você. Aí ela começa a entender mais que aqui praticamente tem quase tudo que eu preciso, com algumas modificações que eu posso fazer na hora. Então, daí a outro segredo é tanto no, aqui eu percebi isso no Make, como também já testei isso em outro sistema, eu poderia simplesmente passar essa documentação toda para IA aí no Make e ela vai me criar os formulários. Isso aí eu já testei, posso dizer a vocês e sai bacana. Só que assim, vou fazer como é que eu faria na vida real, né? No projeto real, né? Valendo, vamos dizer assim, valendo dinheiro. Eu gosto de separar, né? Aquela história, dividir para conquistar, ou seja, escolho aquilo que talvez o cliente desse importância. Claro, no projeto real o cliente ia dizer o que é que ele queria primeiro, ou por regra, por exemplo, cadastro de produto, cadastro de fornecedores, seriam as primeiras telas, porque sem ele a gente não consegue fazer nada. Perfeito? Então, aquele negócio, eu escolho uma dessas histórias de usuário, divido, e é isso aí que eu vou passar para a ferramenta, para a IA poder criar para mim, tá? Vamos aqui deixar um pouquinho de relação, vamos começar na prática. Eu acho que isso aqui você é o básico, isso aqui eu não vou entrar muito em detalhe. Lá no próprio tem vídeo da própria software explicando como é que você cria um projeto, tá? A única coisa que eu vou falar aqui é na criação do meu projeto, eu vou pegar lá da minha documentação, né? Tem um título. Qual é o título aí? Sistema aqui. Sistema de checklist para lista de compra. Pronto. E nesse caso aqui, como a gente vai trabalhar com IA, quanto mais o o título, mais definido o título, você já vê que isso aqui eles melhoraram, né? Eles sugeriram a descrição ali, ó. Melhor vai ser pro projeto. Isso aqui não tinha, isso aqui eu acho que é coisa nova, tô vendo aqui agora. Não sei se ele pegou isso de algo que eu tinha já botado, vou até dar uma lida aqui, né? Bom, tá bem parecido com a descrição, com o objetivo que eu tenho aqui, né? O projeto, tá bem parecido, eu não vou ter como mudar não. Ele aqui foi o sugerido. Mas se a parada vai estar bem parecido com o que tem lá. Ou para ficar mais detalhado, né? Como isso aqui também foi feito por um IA, vou chegar aqui e copiar o que tem aqui. Enfim, achei legal isso aqui, é algo novo, já vou dar o feedback. Eu não tinha da última vez que eu testei. Ele já vai sugerir de acordo com o nome que você dá. Isso já vai ajudar muita gente, que às vezes tem muita gente que fica com dúvida do que vai botar na descrição do projeto. Lembrando que isso aqui, se eu não me engano, isso aqui pode virar documentação depois, tá? Aí próximo, eu vou escolher aqui o tema, é esse mesmo que eu gosto, Júpiter. Se quiser visualizar, vocês podem visualizar. Criar projeto, tá? Vamos só dar uma guardada na criação do projeto. Bom, bem bacana, eu achei rápido. Ele já criou o projeto. Se a gente quiser dar uma visualizada, olha, ele está lá como sistema não encontrado, mas vamos ver qual é o motivo. Uhum, deixa eu dar o editar projeto. Provavelmente porque não deve ter feito o deploy. Deixa eu ver se ele já está rodando aqui agora. Bom, aqui por dentro ele já está funcionando. Então, assim, achei bacana. Achei bacana essa questão da criação do projeto, achei super rápido. Tem isso aqui que eu vi que eles botaram novo, mas eu acho que não está funcionando, que é a questão de usar certificado digital.
Das últimas vezes que eu testei não estava funcionando, aqui continua não funcionando, tá vendo? Não, creio que eles vão depois melhorar isso aí. Se melhorar, acho que vai ser bacana, ou seja, principalmente que faz sistema para CNPJ, pô, você vai aqui, clica, faz a conexão através de um certificado digital. Bom, aqui aquele login, né? Master um, se a gente entrar, já vai estar lá, tá? Claro, como aqui está na web, eu não escolhi minha sigla do sistema, se vocês repararam, eu não vou escolher muitas coisas, né? Vamos ver aqui no Make, na configuração, o que é que vai estar disponível para a gente aqui. Também não vai estar muita coisa, eu reparei que a gente não tem aquela possibilidade de fazer a questão da renomeação da tabela, só, né? Enfim, só bem básico. Se vai usar ou não a nova barra de ferramenta, ele manteve o meu padrão que estava antes, eu gosto de usar a antiga. Bom, o que eu não gostei daqui eu acredito que isso só acontece na versão web, na versão desktop, vocês vão ter mais liberdade. Por exemplo, hoje eu não gosto muito de usar essa questão das siglas do sistema, porque eu acho que acaba me atrapalhando um pouquinho. Mas aqui, devido a estar na web, eu acho que são banco de dados compartilhado, a gente não vai ter essa opção. Um erro que deu, que talvez eu acho que vai dar aqui, foi aquele da questão que tinha uma questão lá de conversão de string para inteiro, ou de inteiro para string, aí você tem que rodar uns scripts no banco Postgre. E aqui eu não vi essa opção de a gente executar script, né? Que é utilitários, tá vendo? Bom, se der um erro aqui, eu vou passar para ele. Eu acredito que a gente tem como passar aqui de outra forma, utilizando a função executar SQL, que é que vai estar disponível aqui, né? Vamos lá. O resto ele é bem parecido com o que está no scope. Na verdade, isso aqui é uma instalação que está na nuvem. E aí, claro, né? Eles é uma versão diferente. E algumas configurações que tem no desktop a gente não vai encontrar aqui. Eu não vou entrar muito em detalhe nisso também, até que não é o objetivo, é para quem mais conhece o Make, né? Eu estou vindo no intuito das pessoas que estejam, né? Que caso esteja alguém assistindo aqui, é que realmente tenha pelo menos um conhecimento legal no Make, né? Não precisa ser um monstro, mas pelo menos um conhecimento, já utiliza a ferramenta para alguma coisa, já está desenvolvendo. Vamos lá. Referente a IA, eu acho que todos já sabem que é isso aqui. Eles são divididos em camadas. É aquilo que eu disse, eu gosto muito de dividir. Então, assim, ele tem a questão de um para criação de fluxograma, um para criação de imagem. Esse ainda não testei, eu vi lá na apresentação, mas eu achei bacana que a gente pode criar a imagem aqui e já adicionar no projeto. E um assistente de formulário, né? De início, a gente vai focar mais nesse primeiro e nesse terceiro. É, Lembrando, quando você for criar um formulário, você só cria o formulário, entenda que você vai fazer a parte visual. E aí depois você implementa as regras de negócio. Né? Pegando aqui já o nosso projeto. Eu vou pegar aquela, se não me engano, foi HU7. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Aqui é legal que eu já criei ó, os campos aqui, a gente vai passar isso aqui para eles também. Mas bora lá. É, Se eu quiser anexar esse documento, a gente pode anexar, vai facilitar também muito a vida dele lá. Eu acho que tem uma opção que você pode anexar, né? Eu acho que é legal. É aquele negócio, quanto mais informações, melhor. Então, como é que eu faria aqui nesse caso? Por exemplo, vamos criar fornecedor. Vou fazer H8, que é o primário, né? Um cadastro de fornecedor. Eu, como usuário, quero, né, cadastrar mercados ou fornecedor onde eu realizo minhas compras, né? Para registrar corretamente as informações das compras realizadas e facilitar a análise futura. Aí tem os critérios de aceitação. Vamos dizer que esse critério de negação e esse negócio aqui vão fazer mais parte da regra de negócio. O cenário depende, né? O cenário, como eu te disse, ele não está bem detalhado aqui, mas cadastro novo usuário. Aí ele forma como ele fosse cadastro novo usuário, né? Ao clicar no botão novo, etc. Isso aqui eu acabei não definindo, então vou até ignorar por enquanto esse cenário aqui. A gente vai focar aqui, ó. Isso daqui seria mais como se fosse o fluxograma, né? Exceto, claro, que traz de aceitação nem sempre é fluxograma, né? Ele aqui ele fala quais são os campos que ele quer ter. Então, então isso aqui seria fazer a parte do layout. E poderia ter aqui, ó, tipo, o usuário pode editar e remover fornecedor. Isso aqui seria, né, aquela função exclude. E eu posso botar aqui um que ele não botou. Vou jogar aqui. Não permitir CNPJ em duplicidade. Sistema permite cadastrar nome, fantasia, tal, tal, tal. Eu poderia botar aqui outros critérios, né?
Não obrigatório informar o CNPJ, razão social, imune, fantasia. O endereço nem tanto, né? De início eu vou botar aqui não. Depois, se a gente fazendo lá achar que deve botar, a gente bota. Esse seria o início do projeto. Então, assim, o que é que eu digo? O que está em setação nem sempre vai ser esse fluxograma. Ele vai poder conter coisa de layout, né? Vamos dizer que são esses dois aqui. E aqui seria como se fosse fluxograma. A regra de negócio é da mesma forma, né? É obrigatório. Ah, aqui ele já tinha botado aqui a regra de negócio. Qual é a diferença da regra de negócio? Para mim, é como eu te disse, eu acho que é aqui ela se passou. Pô, isso aqui se é obrigatório ter nome de fantasia, CNPJ e bairro. Eu acho que também seria um critério de aceitação, ou seja, você só vai validar se você estiver atendendo toda a regra de negócio, né? Enfim, mas vamos lá, acontece, é isso que eu te digo, acontece de IA em algum momento errar. Como eu botei lá em cima, campo como CNPJ, eu vou tirar campos como endereço, não são opcionais, mas recomendado para melhor rastreabilidade. Aí você está falando assim, pô, Jaime, tá se perdendo tempo aí, mas não estou vendo IA. Eu falei, aqui praticamente você já está fazendo tudo que a IA ia fazer, né? Entenda que, na verdade, quem vai fazer isso aqui é o analista de requisito. Depois a gente vai começar a cronometrar no momento que for o desenvolvedor, tá? Inclusive, eu vou até abrir lá aqui o cronômetro para a gente fazer isso daqui, né? Para a gente medir esses esforços. Tá, vamos lá. Não pode ter duplicidade de CNPJ, já botei, não pode ter duplicidade de descrição. Tá, vou deixar permitir isso aqui por enquanto, tá? Você vai ver que eu nem vou botar aqui no que tem aceitação, a gente vai ver como é que ele vai aceitar. Bom, primeiro eu quero criar o formulário, ou seja, sem formulário a gente não faz nada. O que é que eu passaria aqui no formulário? Eu viria aqui, eu acho que o formulário é o pai de tudo para mim, tanto que ele deveria estar lá em primeiro, né? Serve como feedback da software, é uma besteirinha, mas em termos, vamos dizer assim, de visualização, ficaria, eu acho que melhor. Usabilidade, né? Vamos falar assim. Opa. O que é que eu faço? Eu pego minha. Eu geralmente, os testes que eu fiz e às vezes, como eu utilizo outras ferramentas, eu faço aqui, ó. Na verdade, eu faço até melhor. Nesse caso aqui, eu posso copiar tudo, que aí ela vai saber distinguir como é que vai ser o formulário, né? Tá. E aqui no, no meu documento eu tinha criado uma forma de estrutura, né? E aqui eu vou passar isso para aqui, ó, dizendo cadastro instrumentário. Ele aqui ele não botou como obrigatório, nesse caso aqui eu vou botar sim, aqui eu vou botar sim também, entendeu? E aqui eu vou pegar como se fosse a estrutura daquele cadastro lá, o próprio banco de dados em si, né? Pronto, gente, eu vou começar até cronometrar aqui. Eu vou ligar aqui o. Coisa que é bom de comentar na hora de jogar 2 minutos a mais aqui, né? Que foi desse negócio. Porque assim, eu recebi aquela documentação, vamos dizer, já pronta. O que tá ali, tá aprovado. Eu não vou fazer, o desenvolvedor não pode alterar. Então, do jeito que ele tá recebendo aqui, é o que ele vai escrever. Então, assim, ó, como é que eu mando para João? E aí, até para ele gravar informações, eu não sei como é que se ele aqui tá sobrando memória, né? Se tiver, ótimo. Eu acredito que sim. Mas eu não sei, né, qual é o prazo. Você vê que eu não vou agitar muito. Do jeito que eu vou mandar, ele vai me atender. Eu acho que vocês viram isso na programação. E olha que eu estou demorando aqui conversando com vocês, né? Vou lá dar o Shift Enter. Verá que eu cliquei, vou até deixar o cronômetro aqui. Eu cliquei, tinha dado 1 minuto mais ou menos. Nesse daqui, agora também, assim, uma coisa que eu percebi é quanto mais, e é normal, quanto mais informações você passa, mais tempo ele demora analisando e gerando proposta. Aqui, para você entender como é que ele deve fazer. Ele deve entender o que é que você quer e montar uma estrutura de acordo com o maker. E assim, o que é bacana aqui, ó. Levou 1 minuto, né? Ó, só tem 1 minuto desde que a gente começou o desenvolvimento. Você tá vendo que eu ainda tô parando. Vou até pausar o tempo lá, o relógio.
Não, vou pausar não, vou falar aqui, mas eu acho que da próxima vez que faz é geralmente mais rápido. Mas assim, se a gente for reparar aqui, se a gente for analisar, eu vou analisar agora se está tudo certo. Ele traz o ID, isso aqui foi um ajuste que ele estava trazendo antigamente como ID, agora ele está trazendo como código, acho que a software deve ter ajustado por lá. Aí o que é que ele traz, ó? Nome e fantasia, do jeito que eu pedi, texto. Eu não informei o texto, ele trouxe sem, mas aqui a gente pode ajustar, né? Tem esse bacana. Vou deixar feio mesmo, do jeito que ele trouxe. Depois a gente vai ver se isso aqui está vindo no tamanho máximo, né? CNPJ ele botou lá 18, ele já deve estar trazendo padrão. Logadouro, número, tudo. E o que é legal aqui, que eu vi que ele faltou CPF, é que tinha duas coisas. Você pode adicionar, não sei se você pode, deixa eu ver. Acho que você não tem a opção de adicionar aqui não, campo, né? E aí faltou CPF. Já vi que faltou CPF. O resto parece que está bem bacana, ó. Todos que é sim, sim, o logadouro, tá? Perfeito. Ele só não trouxe o campo CPF. Pô, mas eu quero o campo CPF. Hum? Aí ó, ele volta para aquele mesmo estado que eu tava. Não esqueça. O CPF não, perdão, CEP, né? Perdão. Vamos lá. Perdão, eu errei ali. Ele não trouxe o campo CEP. CPF não trouxe porque o fornecedor não tem CPF, é só CNPJ. Vamos lá. Ele começou em 13 e 9 mais ou menos. Tem alguns segundos rodando. Vamos ver se ele vai demorar o mesmo tempo ou se ele vai ser mais rápido. Mas o que é legal, você vê que quando ele não traz algo que a gente não quer, a gente pode voltar e reescrever aquela história, né? Claro, cada vez que você volta para reescrever ou mudar alguma coisa, é um tempo a mais de programação. Se ele acertasse lá na primeira, você viu que o tempo de desenvolvimento dele, desse formulário, ia ser de 1 minuto e pouco. Então, assim, como feedback, eu achei bem bacana isso aí, essa forma que eles criou o formulário. E da forma também que a gente vai ver depois, é a forma que ele alinha. Que é legal, como ele trouxe aqui já algo diferente, e a gente pode manter se quiser ou não, né? Aí vai alguns conceitos também que entra lá de para quem trabalha na área pública de pontos de funções. A questão do Estado lá, você poderia ser um valor fixo, mas para facilitar a vida da gente, ele cadastrou uma entidade, Estado, que vai estar ligado, provavelmente aqui aos estados aqui, né? Ó, aí bota o ID inteiro. Cara, a mesma coisa ele fez com cidade. Até de um jeito que eu trabalho, apesar que eu nesse projeto eu não pensei em fazer assim, mas eu vou até manter. Você vê que ele sugeriu algo até bacana nessa parte. E aqui ele já está criando três formulários e três bancos de dados. Claro, esses dois formulários você vai trabalhar com eles ou não se quiser, né? Você pode só deixar só o banco mesmo lá. Mas ó, nome, o F2, entendeu? Provavelmente ele já pega a estrutura de alguns desenvolvedores aí que utiliza. Eu mesmo utilizo muito assim, eu gosto de fazer assim. Eu gosto de não deixar aberto esse campo e a pessoa informando. Eu vou até manter isso aqui dele, eu achei legal. E vou pedir ele para geral. Ele já trouxe o CEP, depois a gente vai ver se consegue fazer utilizar o web service lá, o web service do CEP, né? Não sei se vai funcionar aqui na IA. Para não testar essa questão de conexão, né, de integração com a API externa. Mas enfim, deixa eu só verificar aqui se está tudo, né, certinho. Sim, sim, CNPJ12. Perfeito. Aqui no é a mesma coisa, CEP, como ele já criou isso aqui. Vê que isso aqui não tem requisito. No critério de aceitação, trazendo aqui dentro desse cadastro, já está perfeito. Vamos ver até como ele vai criar essa questão da lista dinâmica aqui, né? Dá o confirmar aqui, 5h45, né? Desculpa a tosse aí, o que tá pegando. Então, gente, vamos esperar gerar. Aqui não é um curso do Cleiton, né? Também não é nem o objetivo. Não estou fazendo um curso do Make aqui, sim. O objetivo dele é de testar, né? Fazer junto, tentar fazer aqui um sistema, como se fosse um projeto real, para ver como ele vai se comportar. E a ideia, eu até vi lá algumas pessoas perguntando como é que ele seria fazer isso com requisitos. Praticamente é isso aqui, né? Ali eu passei história de usuário, mas se você tiver outro padrão de requisito, é só informar ele. E eu acredito que também vai dar certo. Bacana aqui, ó. 6h35, né? Aqui já passou, tá terceiro agora, mas foi 6h35 ou 34, se não me engano.
E para lá. Bora lá. Cadastro fornecedor, cadastro de cidade, cadastro estado. Primeira coisa que eu achei bem bacana foi o alinhamento. Aqui já não saiu tanto do jeito que eu gostava, né? Aqui eu acho que ele pecou um pouquinho, mas aqui são coisas que a gente pode ir ajustando, né? Ele tentou, provavelmente ele faz um cálculo, e aí, mas assim, ele não pecou em questão de alinhamento. Você vê que tá perfeito, né? Eu acho que eu aumentaria mais esses campos, botaria razão, nome CNPJ em cima, fazia algumas melhorias aqui, né? Diminuiria o CPF, aumentaria o logadouro, enfim, faria alguns ajustes. Ó, a questão lá da cidade, ele criou status, eu nem me lembro de ter pedido status, né? Mas pode ser que esteja lá, ativo e inativo. O status aqui, geralmente eu não gosto de fazer isso, mas assim, o que é legal, se ele criou assim, a gente vai ajustar aqui agora, mas a gente poderia ajustar lá na hora também. Eu não reparei isso, dizer, não, eu quero meu status em booleano, entendeu? Quero true ou false. E aqui é o meu caso que eu vou querer, então aqui eu vou ajustar na mão. O estado ele trouxe lá, ó, a lista, bem bacana. Deixa eu ajustar logo aqui o status, eu acho bem melhor, né, fazer aqui rapidinho os ajustes que eu faria aqui. Eu gosto de trabalhar, né? Cada um trabalha da forma que quer. O que eu achei bacana também foi que ele botou CNPJ. Eu geralmente eu até botaria o CNPJ antes, né? Mas nesse cara aqui eu vou botar logo depois do razão social. Se der tempo para te pegar depois uma API de CNPJ, fazer uma melhoria. Não sei se vai dar. Ativo. No caso eu boto a palavra ativo mesmo. E assim, ó. Aproveitando para dar o feedback, eu achei isso aqui bem bacana. Você vê assim, o tempo que a gente perde é menos. Nesse caso aqui, eu estou perdendo porque provavelmente ele não sabe bem como geralmente o padrão que eu trabalho. Mas nada que vá prejudicar, né? Aqui vai ficar um pouquinho desalinhado a forma que eu vou fazer. Complemento, acho que vem primeiro. Barra. Perfeito. Estado e cidade. A gente pode até botar uma divisão paralela, não tem problema não. Acho que qualquer coisa a gente melhora. Acabou, né? Acabei desalinhando um pouquinho do que ele fez. Mas é só para ter aqui a ordem aqui. E depois qualquer coisa assim. Isso aqui é legal que você pode fazer da forma que você quiser. Tá? E vou salvar. E aí você viu aqui que o único ajuste que eu fiz foi a questão lá. Eu tô apagando status. Para mim, ele vai ter o cadastro ativo. Que vai ser true, eu faço. Por que eu botei isso? Que a gente vai dar uma olhada ali na nova grade aí, que eles estão trazendo da aba localizar. Perfeito? É, Na hora que a gente salva, eu vou ver no próximo formulário aqui, eu mostro. Você escolhe se aquela opção quer ir para o menu ou não. Eu acabei não esquecendo, me passei aqui. A gente tenta ver isso aí no próximo. E eu vou ver se ele acabou botando aqui pelo menos aquele o estado e a cidade. Que eu tava vendo ele não jogou. Eu esqueci de marcar lá em cidade, está. Se eu fizesse isso aqui, ele mesmo iria fazer, né? Mapa. Eu boto aqui cidade. Vou escolher qualquer um também. Não vou, nesse momento, ficar procurando muita figura, não. Isso aqui são os templates que ele já traz por ele padrão, então a gente não vai olhar nesse momento. Vamos lá, salvar. Pronto. No visualizar aqui, eu acho que só botar em modo projeto e recarregar o menu já vai funcionar. Bem parecido que a gente já faz lá no desktop também. O WebRAM praticamente é o mesmo, né? Quer dizer, esse agora está melhorado, esse aqui é no Tocante 11, e com Java 17. Eu passei querer, vou ter que carregar o sistema, desculpa. Mas achei até o carregamento até rápido, tá? Mas aqui, ó, a cidade, como ele já fez essa barra, eu vou até comentar algumas coisas aqui que eu não gostei, e os estados, né? Perfeito. Ó, e botou aqui, ó.
Sigla, às vezes a gente tem que ajeitar aqui. Bom, enfim. E o nosso cadastro de fornecedores praticamente funcional, tá? Eu vou comentar algumas coisas aqui que eu não gostei muito da barra que a gente vai estar vendo aí, tá? Perfeito, mas eu achei bacana aqui. Você vê que é bem rápido e agora é só a gente fazer alguns ajustes, né? É, deixa eu voltar lá para pedir de novo aqui um assistente de formulário. Eu não vou tratar ele aqui agora, eu só vou demonstrar a vocês aqui, pegar aqui a HU do produto. Aquele negócio, o intuito não é ensinar, mas como eu acabei esquecendo, é aquela questão lá que ele mostra se você quer ou não no menu, tá? Vamos lá. Enquanto ele está gerando ali, que ali é só um extra mesmo ali, porque eu me passei, eu vou pegar aqui o cidade que está bem mais simples aqui. Legal, veja que ele botou alguns modelos, né? Por exemplo, Salvador, estado 4. No questão do estado, ele já preencheu aqui com 5. Aqui você poderia até pedir a ele para inserir todos os estados que ele ia fazer isso aqui para ti, né? Eu acho bem bacana, gostei muito disso daqui. Da cidade eu não sei, né, como é que vai funcionar, né? A cidade geralmente eu uso uma API aqui do IBGE, não vou trazer para aqui, mas você poderia tentar, né? Vai que dá certo. Do estado eu tenho certeza que ele ia trazer, porque são poucas informações. Você tem aquele negócio, quanto mais informações a IA traz para você, a IA ela trabalha com algo chamado token, né? Que chama de token. Esqueci a palavra correta agora, mas são tokens. E a quantidade de tokens que você vai utilizando em termos de processamento, isso é o que gera custo, né? Isso é o que gera demanda. E possa ser como tem uma série de tokens, ela acaba engasgando. Então, ela tem um limite. Então, provavelmente assim, você ia conseguir trazer todo o estado, mas não ia conseguir trazer toda a cidade do Brasil. Mas assim, voltando aqui da grade, né? Dando um feedback aqui da grade, eu achei bem bacana ela, essa questão do recurso. Se você clicar aqui em editar, ele já abre o formulário. Basta vir para localizar aqui de novo. Incluir um novo registro aqui, você já inclui. Aqui ficou perfeito a criação, tá vendo? Alinhamento do formulário, cidade, a mesma coisa. Às vezes, o máximo que você poderia fazer aqui é só jogar embaixo. Mas o que é que eu achei assim, essa questão aqui do busca, eu acho que é o que estava faltando, né? Isso aqui é bem daquela outra grade bem conhecida, esqueci até o nome da biblioteca agora. Da, acho que é o Data Souza, até esqueci, né? O nome. Opa, Salvador aqui já não achei, né? E aqui. Ah, não, Salvador achei, perdão. Bom, agora o que é que eu acho aqui legal? Repare que quando você traz o campo de ligação, por exemplo, o estado é uma chave estrangeira, ele trouxe o ID. A ideia é que ele trouxesse o F, né? Se eu quisesse ver toda a cidade da Bahia, não ia aparecer aqui, ó. Ia achar Curitiba BA, porque tem BA aqui em Curitiba, mas não ia achar o estado Bahia. Por quê? Porque está trazendo um número. Então, nesse caso aqui, são as pequenas correções que você ia ter que fazer, né? Como é que você poderia aqui contornar isso, né? Vamos lá. Tá, aqui, ó, da unidade lá, não vou fazer aqui, vou até cancelar aqui depois, né? Voltando aqui, mudando um pouco de assunto, ó, adicionar o menu, né? Se eu quisesse adicionar algum campo lá, eu clicava aqui em adicionar o menu, tá? Achei esse recurso aqui também bastante interessante, tá? A gente evita de escrever, escolher o ícone, ele já traz uma sugestão bem bacana pra gente. Então vamos lá. Vamos voltar aqui para o cadastro, vou pegar o cidade, né? Então, como você reparou, o meu feedback, não vou dizer que é um feedback é negativo, é uma ferramenta que está crescendo aqui, está agora, é uma novidade. Eu acho que eles poderiam melhorar isso daqui, né? Fazer uma forma de trazer o campo de descrição para cá. Não sei. Por enquanto, enquanto não se faz isso, você tem que fazer aquele ajuste na mão, né? Como é na aba localizar, aquele velho ajuste. Lembrando, tenta não renomear do jeito que está aqui essa tabela nem nada. Só pode renomear que até o estado você pode fazer isso. E outra, não pode associar esses campos aqui em nenhum campo da grade, porque senão vai dar erro. É o mesmo modelo lá do. Como você fazia no Make antigo, tá? Aqui eu não estou nem conseguindo botar o nome da tabela que eu gosto de botar. Tá, não tem problema não. Não vou fazer aqui não. E aqui você pode escrever isso ali, né? Estado, né? Descrição, o nome do estado, enfim. No meu caso aqui, eu vou até fazer aqui, não quero o nome do estado, eu quero a sigla, né? O F, vai ficar até melhor. Pronto.
Lembrando, não adiciona, para não. Porque se você adicionar aqui, não me lembro desse make, mas nos make antigo, se eu chegasse aqui, ó, criei o campo UF, joguei aqui o F, né? Primeiro que aqui já vem. Se você tiver que vir, faça a sua junção aqui, concatene aí, e faça vir aqui na lista, né? Tanto o nome como a sigla. Não tente botar uma sigla aqui, porque se você fizer isso aí, na hora do CRUD, se eu não me engano, quando você tenta fazer, ele vai entender que esse campo é um CRUD e vai tentar inserir na tabela cidade. E não vai existir o campo F na tabela de cidade. O que existe, o F é da tabela estado. Então isso aí dá um problema. Então, assim, é só um campo mesmo, vamos dizer assim, virtual, para que você possa inserir aqui na aba localizada, perfeito? E aqui a gente ajusta. Outra coisa também, se algum momento aqui sai o, o nome do campo, né, errado, e aí você, é aquele negócio, né? Vai no dicionário, sincroniza o dicionário e dá um restart no sistema que aí volta ao normal, tá? Deixa eu salvar aqui. Pelo menos lá a infraestrutura tá até boa, né? Não tem muita gente testando. Pá, botei modo projeto não, esqueci de botar em modo projeto. Bora lá. Modo projeto. Dá o recarregar. Dá o recarregar. Deixa eu ver. Não tô sendo o status. Vamos ver como é que tá lá o porquê. Definir, localizar. Ah, tá. Aqui desmarcou por algum motivo no sol. Eu vou tirar status, porque eu não quero que apareça o código. Quero que apareça no campo pesquisa e no campo da grade. Salvar. Carregar o aqui. Bom, perfeito, agora funcionou. Então, outra coisa também que eu achei ruim é todo o nome que tá no Elias, nesse banco de dados do post, você vê que ele, por mais que eu botei lá com letra maiúscula, ele só vai apresentar com letra minúscula. Então, eu achei assim, eu acho que é legal ver se tem alguma forma de manter o nome que eu botei aqui na definição do campo, porque eu botei toda maiúscula. Mesmo ele só aceita minúscula, não sei por quê, isso aí já tá dentro dos outros meio que é assim. E aí agora, se eu procurar Bahia, ele vai achar lá, tanto Salvador. Trouxe o Curitiba, porque o Curitiba tem o BA. Aqui é o conteno, ele vai procurar onde tem. Claro, e se mantém um outros nomes aqui, ó. Se quiser criar seus filtros de acordo com o campo, achei legal que não está trazendo o nome do banco de dados, ele já está trazendo certinho, de acordo com o dicionário. Você pode desativar filtro, não. Enfim, buscar todos. E aqui tem aquele mesmo nome, aquelas mesmas opções que a gente já conhece, né? Contendo, igual, iniciando com, terminando com. Esse filtro aqui, se eu não me engano, você pode desabilitar se você não quiser o filtro avançado. Tem uma opçãozinha, deixa eu ver se é aqui no localizar. Legal, trouxe alguns recursos novos, né? Se agora você pode exportar, se eu não me engano, para o PDF, não exportava. Para o Excel, né? Que é o XLX. Eu acho que não, antigamente só tinha esse de cima, HTML, XML, texto e JSON, eu acho que tinha uma listagem. Você pode daqui mesmo, né, habilitar a ordenação da grade, é como se fosse aquelas propriedades da outra grade, habilitar a remoção da ordenação, habilitar a importação de dados e habilitar o filtro avançado. Se você não quiser que ele, ou algum desses recursos, só basta clicar, salvar. Vamos lá, dar o recarregar. Porque tem gente mesmo que não gosta de mostrar filtro avançado pro cliente, que o cliente se atrapalha tudo. Ó, tá desabilitado, eu estou clicando. Na verdade, para mim devia ser até o ícone, né? Mas enfim. Talvez seja o feedback. Se não vai aparecer, não tem porque tá o ícone aqui, tá? Então, assim, sobre a nova grade, a primeira coisa que eu achei que pecou foi isso, tá trazendo ideia, mas isso aqui é questão de programação, a gente ajusta, como a gente acabou de mostrar agora. Segunda coisa da grade, aí eu já vou trazer aqui o cadastro fornecedor. Repare que no cadastro fornecedor tá a mesma coisa aqui, ó. Eu vou ter que depois, a gente vai ter que depois ajustar o estado e cidade, né? Aqui já vai dar mais trabalho, que é bem complexo essa grade. Mas assim, o trabalho que a gente ia ter desenvolvendo a nossa grade e localizar, esse ajuste aqui é só de ter aquele cuidado que eu falei, de não atribuir o campo lá, no formulário principal. Mas eu acho que esse ajuste aqui é mais simples, entendeu? A diferença que hoje a gente faz na query principal mesmo, né? Eu acho que vai ficar bem bacana. Não, não é trabalho, não. Agora, outra coisa que eu não gostei aqui é, se a gente vem aqui,
O meu campo ativo eu trabalho com true e falso, com lógica, assim, né? Se eu trabalhasse com sim ou não, ele ia aparecer lá. Mas como eu trabalho com true e falso, então tudo que é lógico, ele não aparece aqui na grade. Aí eu já falo da grade meio que não, daquela aba localizar. Ele tinha aquela opção que você poderia filtrar. Eu quero ver fazer filtro do que é ativo e que não é. Como eu não estou trabalhando com sim não, por isso que eu fiz questão de trabalhar com true e falso, para vocês verem, não veio essa opção o que é campo booleano, a gente não atribui aqui. Eu acho assim, que deveria ter assim, pô, é campo booleano, jogava aqui para cima, algo assim, sei lá, que a gente marcasse um checkzinho, quer ver todos, ou até na própria grade aqui, entendeu? Enfim, é besteira, eu acho que pode vir de uma atualização futura. Ou aquele negócio, ou o desenvolvedor pensa agora para trabalhar com sim ou não, ou S ou N, tá? Aí, certeza que ele vai aparecer aqui. Então, assim, os dois pontos que eu achei aqui de melhoria era isso. Isso aqui que a gente resolve via desenvolvimento e os campos booleanos, que não vem aqui, e aí a gente pode resolver em campo também de desenvolvimento. Só que tem gente, tem empresa, que como é cheque, assim, eles querem trabalhar com true e falso, com os valores binários. Não querem utilizar caractere, que eu acho que até que porque consome mais espaço. E aquele negócio, por mais que hoje a tecnologia esteja boa, qualquer bit economizado é uma economia boa, tá? Tá certo. Primeiras impressões que eu tive dessa grade foi essa. Fora isso, não tem muito o que falar. Achei bem bacana, só elogiar, gostei bastante dos recursos novos, tá? Da criação do formulário com a IA também eu achei bacana, tá tranquilo. Achei, gostei, você vê que é poucos ajustes, tá? Porém, falta a gente testar aqui agora, porque tem uns 20 minutos. Vamos testar agora com os fluxogramas, né? Bom, eu vou criar um fluxograma da seguinte forma. Eu vou pedir um novo arquivo aqui. Você vai ver que nessa tabela de duplicidade, né? Não permitir. Primeiro eu vou fazer de duplicidade de descrição e a gente não pode permitir também a de CNPJ, né? Bom, como duplicidade, geralmente eu gosto de trabalhar de duas maneiras. A mesma verificação eu gosto de trabalhar da seguinte forma. Cadê? Não é cidade não. Fornecedor. Eu gosto de usar ela como no evento tanto antes do inserir e antes do alterar. Só que eu não gosto de criar um fluxo para cada um. Eu gosto de criar um fluxo para as duas. Aqui eu posso criar um fluxo né, de validação dessa mesma forma. Eu vou fazer esse aqui primeiro, depois eu vou tentar criar um genérico. Mas eu quero criar um primeiro para que vocês vejam que eu não vou passar o nome de banco de dados, né? Eu quero não permitir duplicidade de, de duplicidade de descrição já até aqui e de CNPJ, né? Eu vou até fazer aqui, eu quero. Eu vou fazer as correções de português aqui agora, não me preocupar com isso, não. A ideia também é que a ver como é que ela interpreta. Claro, quanto melhor você escreve, né? Já dizer melhor, também, melhor mais ainda. O português já estava indo para o espaço aí, mas vamos lá. Quanto melhor a descrição, mais coisa tiver, melhor vai ser o seu retorno da IA, tá? Duplicidade de descrição. Um, evento antes de inserir, antes alterar o formulário. Deixa eu aqui. Só para me lembrar aqui como é que tá, né? Tá cadastro fornecedores meu. Só vou botar isso aqui, tá? Sempre aconselho você disser o nome do que você quer, para senão ele não vai botar seu padrão. Senão ele vai criar um padrão dele lá. Então, geralmente eu não gosto de botar acento. Fornecedores. Eu já vou botar assim. Tá, esse vai ser o nome que eu vou usar. Perfeito.
Parâmetro, o ID, já já te explico por quê. Descrição, acento, vírgula. E o que mais? Tá, e o CNPJ. Não sei porque tá na minha cabeça. O pessoal quando eu tô falando, tá vindo CPF na cabeça. Tá. Se o ID for. Vou botar aqui igual. O de. E aqui, né? A variável ID, né? Tá. Tá aqui preso. Eu vou botar de parêntese. Vamos ver como vai ser. Aqui eu tô fazendo com duas, né? Da última vez meus testes eu fiz com uma, foi legal. Tá. É. Existe. PJ. Como tem CNPJ, a gente sabe que no banco de dados vai sem a pontuação. Isso. Se eu não botar componente mensagem de erro, ele aparece aquele alerta, que é horrível. Ainda vou tentar botar um plus aqui a mais que ainda não terceiro, né? Informando com título, né? Você pode informar mensagem de erro clássico que é sem título. Pronto, gente. Dessa forma que eu criaria a minha história do usuário. Isso aqui, pô, falei que tava em 22, ele tá em 26. Ou 22, não, ele tava em 42, né? Levou 6 minutos escrevendo isso. Isso aqui provavelmente que é aí quem vai fazer é o desenvolvedor mesmo, não tem jeito. Isso aí não vai vir lá no requisito. Então, assim, como eu te disse, a parte de criação de formulário você vai fazer um copia e colar do que vier do requisito, provavelmente com poucas mudanças. Já a parte de fluxo, a regra de negócio é você que faz. Você vê que eu não passei nome de banco nem nada. Vamos ver como é que ele vai se comportar, né? Vamos pegar esse feedback aqui agora. Vamos ver se ele vai conseguir encontrar esse formulário, vai conseguir encontrar os campos certinho e se vai gerar esse fluxo de acordo com o que eu quero, né? Nos primeiros testes que eu fiz, eu tive uma resposta boa, não sei, né? Parece que teve alguma atualização. Vamos ver como é que vai se comportar agora. Para 1,13, eu provavelmente eu devo ter começado aqui em 31,9. Ele está gerando. Por que é que ele está fazendo isso aí? Analisando a mesma coisa que fez com o formulário, só que em vez de formulário vai trazer o fluxo. Cara, foi até bem rápido, viu? Um ponto, né, que eu acho que pode ser melhor é a questão do alinhamento, ele pega um pouquinho, né? Ele traz um conceito que eu vejo alguns desenvolvedores trabalhando. Eu geralmente não gosto de deixar muito fim, mas tem gente que deixa.
Mas assim, vamos ver se ele atendeu aqui, ó. Coisa, um feedback bacana que eu achei. Ele já bota a descrição para você. Outra coisa, se a gente. Ele ainda não salvou o fluxo, tá? Ele também descreve aqui o fluxo pra gente, né? Tá? Dizendo para que serve. Eu achei isso aqui ótimo. Isso aqui a gente nunca tem tempo de informar. Ele agora ele já faz isso aqui pra gente. Claro, é bom ler. E caso a gente faça algum, precisar, faça algumas correções. Ele obtém o ID do fornecedor, perfeito? Isso daqui eu verifico, né? Uma coisa que eu não faria aqui, eu manteria o mesmo ID, aqui eu traria o ID e ID, entendeu? Eu economizaria espaço que dei fornecedor, mas vou manter do jeito que ele trouxe, né? Daqui a pouco qualquer coisa ajusta. Outra coisa que eu achei bastante, ele trabalha no camel case, né? Aquele padrão do Java, o nome da variável, que isso aqui, praticamente eu acho que deveria, se a gente pudesse, faria até a mesma coisa aqui com os nomes do, dos fluxos. E assim, quanto menos espaço, menos acesso você tiver, melhor, assim, fala a lenda que melhor a compilação, né? Que o Make ele vai tirando isso tudo pra gente lá para gerar o código fonte. Então, enfim, né? Vamos lá. Então ele trouxe ID, isso aqui ele já vai se comportar, ou seja, se caso o ID do fornecedor lá tiver zero, ele vai trazer zero. Por quê? O que é que eu quero fazer aqui? Na minha consulta, eu não tenho executor de SQL aqui. O que é que eu quero fazer? Na minha consulta, eu vou botar na UR dessa seguinte forma. UR ID igual a zero, end, vamos pegar aqui a descrição, né? Descrição igual a descrição que lá que vai ter. Vamos botar um atacadão, né? Que é um supermercado que tem aqui. Atacadão. Pronto. O que é que ele vai fazer aqui, ó? Se eu estiver no momento de inserção, o meu ID, ou ele vai ser nulo, ele vai trazer o nulo, então eu vou comparar zero. Então, eu vou verificar, automaticamente esse zero me diz se é uma inserção ou não. Então, o que é que ele faz lá na consulta? Ele verifica assim, ó, fora ID zero, ou seja, não tem ID zero, consulte se existe atacadão, ou seja, ele vai verificar em todos os registros se tem um atacadão. Se for uma edição, ele vai verificar, ele vai pegar o ID 10. Ele vai verificar se existe atacadão, exceto naquele 10. Por quê? Porque quando eu clicar em editar e salvar e não alterar aqui, aí se eu não botar esse ID 10, só verificar a descrição, aí ele vai estar achando que eu estou tentando. Ele vai verificar no próprio existe, ou seja, eu não fiz alteração nenhuma, ele vai ficar dizendo que não é permitida a duplicidade. Aí é obrigado o usuário a cancelar. Não. Ele clica em salvar, o sistema simplesmente ignora e salva até o log lá que ele tentou fazer alguma. Eu acho que nem salva log, né? O próprio Maker já reconhece que não teve alteração lá. Então, para evitar esse problema de mensagem, né, desnecessária, aí eu faço isso. Se trazer o ID é uma edição. Se trazer zero, ele vai ser uma inserção, né? Não precisa estar usando aquelas funções. Ah, se for insert, faça isso. Se não for, faça isso. O próprio SQL já vai fazer isso aí para mim, tá? Remover todos os pontos, bacana. Não sei se vai funcionar, a gente vai ver aqui, né? Só que aqui o que é que acontece? Ele aqui eu acho que ele pecou porque o CNPJ não tem só ponto. O CNPJ tem o traço, tem. Eu tenho uma função genérica que tem também a questão dos espaços em branco, né? Eu vou até botar aqui um espaço em branco. Se tiver, tirar. Pronto, perfeito. Ah, não, cara. Ele fez aqui, ó. Perfeito. Ele fez até de uma forma melhor. Ele já juntou aqui, ó. Tá, mas como a gente já está trazendo toda a subsequência, a gente já trabalha lá em cima. Beleza, bacana, né? Ficou ótimo. Ele trouxe de uma forma diferente, mas dava certo também. Então ele não errou. Tiro consulta. hum, Descrição, consulta de cadastro fornecedor. Aqui eu estou estranhando aqui, ele não trouxe a consulta. Ó, deixa eu ver, consulta banca. Da última vez que eu fiz, ele até gerou a consulta. Aqui, por algum motivo, tá vendo? Eu não sei por que.
Aqui ele não gerou a consulta. Da última vez que eu fiz, ele tinha gerado a consulta para mim, tá? Ah, peraí. Ele fez diferente. Ele fez diferente. Dessa vez ele não utilizou. Ele tá criando a query aqui. Provavelmente agora ele tá trazendo da onde essa query? SQL consulta. Ah, cara, ele trouxe de uma forma totalmente diferente, ó. Nem eu conhecia isso. Ele não tá abrindo. Ele cria uma query, traz essa query, ó, ele trouxe os parâmetros. Ele poderia fazer isso utilizando a função abrir consulta. Eu acho que é mais coerente, né? Como ele, do último teste que eu fiz, foi isso que ele fez. Mas aqui não, ele fez utilizando aquela outra função lá, que eu nem conhecia. Vou omitir, nunca precisei. Não dessa forma. Você vê que ele já botou os parâmetros, ele já faz a atribuição. O ID fornecedor aqui ele já não trouxe, né? Aí trouxe ID fornecedor, show de bola. Por isso que eu não quis mudar lá em cima, fazer aquele ajuste da forma que eu gosto de trabalhar, porque eu tinha certeza que ele ia trazer aqui. E, cara, que se eu utilizar o SQL, e você viu que eu não passei o. Eu não informei o banco, né? Se a gente jogar lá, por exemplo, eu pago aqui, deixa eu devolver. Vocês verem que eu não passei o nome do banco, passei nada, só falei o formulário e ele fez essa identificação. Eu não sei como é que isso ele ia se comportar com 100, com 200 formulários, mas assim, de início, foi uma entidade bem bacana, tá? E o que é legal aqui, ó, uma coisa que eu tava conversando lá com o pessoal onde eu trabalho, aqui, ó, ele me trouxe um novo paradigma de programação, né? Assim, eu nem, realmente eu não me lembro, nunca utilizei esse SQL consulta aqui, dessa forma, não. Eu ia numa função abrir consulta e eu utilizava, não. Ele criou uma query, ele obteve essa query e depois executou, né? Nesse caso aqui, assim, eu não achei legal, eu preferia fazer logo tudo no abrir consulta, que é a mesma coisa, né? Aquilo que ele fez ali, ele já adicionava no abrir consulta. E ele fez isso da última vez para mim, dessa vez que ele fez assim. Porém, é que sim, é uma nova forma de trabalhar, é uma lógica diferente, né? Cada programador tem sua lógica. No caso, a EA trouxe um novo jeito de trabalhar, que, assim, eu acho que não atrapalha. Se eu quisesse corrigir aqui, eu acho que só bastava eu vir aqui, copiar lá a consulta. Eu acho que se eu copiar isso daqui, deixa eu ver aqui, né? Só para fazer esse teste e colar aqui, ó, já resolveria meu problema, tá? Também. Eu não vou salvar, vou deixar assim por enquanto do jeito dele. Mas estou falando que você vê que até. É essas besteiras que eu disse, né? Às vezes a IA dá inventa umas invenções dessas, você tem que fazer esses pequenos ajustes. Porém, se você deixar, eu acredito que não vai dar erro. Aquela questão ali, dessa vez aqui eu já sabia que ele estava me trazendo alerta, eu disse especificamente o que ele queria, ó. Duplicidade não permitida, CNPJ já se conta cadastrado, descrição não é permitida, CNPJ que não, já se conta cadastrado. Aqui eu tenho esse tique de não trabalhar com muitos fins, eu acho que é desnecessário. Gosto de economizar espaço, tempo, funcionar. Para mim me traz uma visualização melhor. E toda vez não pode fechar, tem que salvar o fluxograma. Eu não testei a alteração, né? Se eu quisesse alterar, isso aí depois a gente vai ver no outro vídeo, né? É porque esse aqui já tá chegando a 1 hora. Beleza. E aí o que é que a gente faz? Vamos lá testar se vai funcionar, né? Você vê que ele não associa aqui ao formulário, ele, né? Porém, se eu clicasse aqui e escolhesse fluxograma, poderia ter feito isso aqui em vez de aqui pelo Copilot. Pelo menos aqui no inserir, ele já ia fazer. Já ia inserir, é igual como já faz lá no Make tradicional, né? Ele já ia associar para a gente sozinho. Cadastro fornecedores, tá? Aí aqui eu passo. Eu não me lembro se ele ia associar também os campos. Eu acho que ele associa, viu? Na próxima a gente vai. Eu vou fazer a próxima pela aqui e a gente faz esse teste. É, tá aí, tá aí, tá aí. Uma coisa que eu percebi agora, não tem descrição, né? É nome, né? Vamos ver agora como é que ele vai tratar isso aqui. Eu passei descrição, passei o errado, nem eu percebi. Então aqui, talvez por isso forçou ele a criar assim, ó. Ele botou razão social, não. Ele até acabou atribuindo o certo porque ele entende que era razão social. Mas enfim.
Deixa eu botar aqui descrição. Deixa eu só fazer esses dois ajustes aqui. O erro foi meu, mas você viu que ele praticamente fez o certo. Se alguém, provavelmente alguém tá ouvindo, rapaz, que você tá, achou a descrição onde? Enfim, aqui tá certo. Aqui tá certo. Deixa eu botar a descrição, é razão social. Desculpa aí, foi o sono, é o horário. Pronto, tá salvando. A cor não tá ajudando muito não, viu? Pronto. É, ajustado isso, né? Aqui, a tela, razão social. Apelido ele tá permitindo, se quiser, né? Depois a gente pode tentar fazer uma alteração adicionando apelido também. Enfim. E aqui, na verdade, repare que aqui ele nomeou. Ele não ficou só aparecendo aquele mensagem, ele renomeia, exibe a mensagem em duplicidade e descrição, tá vendo? Ele descreve, né? A gente pode fazer isso no Make também, só que assim, caso de mensagem, eu já vi muito caso que ninguém fazia isso, né? Nem isso, nem no subfluxo, né? Que pode descrever e o pessoal não faz, tá? Vamos ver aqui, eu fiz a alteração, não era nem para fazer, mas vamos ver se ele vai funcionar, tá? Aqui eu já fiz uma, tá? Provavelmente porque eu mudei, deve ter dado erro, CNPJ, perfeito. Como a gente pega no campo, acho que talvez o CNPJ venha até sem pontuação, né? Mas por via das dúvidas, a gente pediu ele para tirar. Eu vou fazer sem debug, né? Eu vou mandar direto para ver se dá certo aqui. Aqui, aqui gerador, CNPJ, velho gerador de CPF CNPJ. Pegar um CNPJ aqui. Vamos lá. Cadastro de fornecedores, né? Vou dar o atualizar. Somente que no canal da cliente, dá 2 cliques para ter certeza que foi. Vamos ver se vai funcionar. Teste. Aliás, deixa eu ver aqui se tinha um CNPJ aqui. Já cura, né? Só fazer o seguinte aqui, ó. Nome não. Marcar como ativo. Ó. Provavelmente. Como ele cadastrou ali via banco, ele não está aceitando. Tá? Só não apareceu a mensagem, né? Provavelmente cada uma das que eu fiz. Vamos debugar. Vamos debugar, vamos entender o que é que tem de errado aqui nesse carinha. Hoje não deve ser. Hoje. Provavelmente porque eu mudei ali, né? Mas da última vez deu até certo. Vamos lá. Deixa eu fechar cadastro fornecedor. Pegar isso aqui mesmo. Incluir. Voltar. Alguma coisa não tá funcionando. Deixa eu dar o preview aqui. Opa, sistema não foi reiniciado. Deixa eu ver se ele acha agora o sistema. Pronto, tá show. Aí deu, esse erro aqui é novo, ó. Ele não tá salvando antes de alterar. A minha pergunta é, será que é por causa desse debug? Ou do debug, será que é por causa desse? Vamos descobrir aqui.
alguma besteirinha lá que eu fiz nessa alteração. E, e ele não quer. Opa! E ele não quer funcionar. Tá? Ele tá como tivesse parando. Deixa eu ver se tem aqui. Fecha fluxo, fecha consulta. Não tem nada aqui. Executa consulta, descrição. Eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar aqui a versão. Utilitário, versão do sistema. Utilização. Do jeito que ele criou. Que assim, ele pega lá da razão social, né? Então, não tem muito que eu esquentar aqui a cabeça aqui agora, não. Vou botar a razão social. Se der erro, aí é porque alguma coisa no fluxo está com erro. E aí a gente vai tentar descobrir. Enter, repetir aqui. É, alguma coisa naquele fluxo ali que ele tá jogando, tá criando erro, né? Nesse caso aqui a IA pecou, né? Vamos lá ver se é esse cara aqui, consultar. Eu vou abater query. Ver se essa questão aqui dessas consultas aqui. Result consulta CNPJ. Eu vou dar o. Eu não sei se a gente vai conseguir parar o debug aqui, né? Tomara que sim. Deixa eu dar aqui o. Vamos fazer mais um teste. O debug agora foi, que não estava indo. Ele tá vindo, ele removeu pontuação, show de bola. Apesar que o CNPJ tá vindo sem pontuação, né? Então, nesse caso a gente pode depois fazer essa correção. Ó, verificar e explode a mensagem. Pronto, perfeito, perfeito. Então, assim, nesse caso você viu aqui, ó, aquele novo paradigma que eu falei que ele criou, acho que era o que era o problema dele, né? Tinha nada a ver ele fazer daquela forma, mas você viu, copiei e colei, fiz o ajuste aqui rápido e vamos testar aqui agora. Duplicidade não se encontra cadastrado. Inclusive, eu acho que aqui eu já tinha cadastrado um duplicado, tem até dois. Vou cancelar esse. Se eu tentar aqui, ele vai me dar que é o duplicidade, bota 02, até se apagar aquele ponto. Ele permitiu. O CNPJ, ele permitiu porque o CNPJ que está cadastrado não é esse, é outro, tá vendo? É um, dois, três. Vamos tentar agora, se a gente tentar incluir o mesmo CNPJ, ele só está informando. Opa, aqui não, ele pegou certo mesmo, porque já existe. Um CNPJ ele não encontrou, né? E aí vamos descobrir qual foi o erro. E é aquela coisa, né? Em razão, você viu que o descrição bateu ok. O CNPJ, deixa eu ver como é que tá aqui. Pode ser a forma que tá, não tá legal. CNPJ tratado de fornecedor. Deixa eu botar o ponto parado aqui. Deixa eu mudar aqui para 5. Aqui esse não tem o mesmo. Executar
Se a gente pegar o CNPJ, esse carinha aqui, jogar aqui. Ah, não pegou não. Ah, o erro tá aqui, ó. Não, deixa eu ver, o erro tá aí não. Era para ele estar dizendo que é diferente. Ele tá, é uma exceção, isso mesmo. Eu pego aqui, CNPJ, consultar. Diferente de zero, ó, ele já me traz dois. E aqui, nessa consulta, verificar CNPJ, resulte CNPJ. Por algum motivo, a consulta aqui não tá batendo certo. É, isso aqui pode ser mais um erro da ferramenta em si, como eu disse, do que da IA. A IA fez a construção, claro, ele pecou que ele botou aquele executar ali. Mas agora ficou dando esse erro. Então, assim, eu acredito que isso é mais da ferramenta do bug do que da IA. A IA praticamente jogou a query toda certinha. Se eu consultar aqui, vou fazer o último debug aqui só pra gente. Aí, ó. Fornecedor é zero, porque é novo. Ó, a outra ele. Aqui não, porque a descrição não vai, irmãos. Por algum motivo, ele não está trazendo consulta aqui, aí, claro, a gente, né, refaz de novo, se for o caso. Pode ser que na IA, por algum motivo, salvou alguma coisa errada lá, até se a gente olhar. Mas assim, nesse teste de hoje, a gente já encontrou alguns errozinhos que eu não sei se é da IA, né? Como já passou o horário, eu vou amanhã fazer esse teste, não vou refazer isso aqui. Mas assim, o que é que eu falo? Para formulário, como disse a você, eu achei bastante produtivo. Para criação de fluxo, para quem está começando com o Make, eu acho bastante legal. E assim, um fluxo inicial também, para quem já é expert, eu acho legal. Mas assim, vamos lá testar depois com fluxo mais, vamos dizer assim, e solicite que seja um grau de dificuldade maior. Eu não sei se ela vai acertar, eu não tenho essa confiança, mas contigo, não é a ferramenta mesmo, é o IA. Você viu que a IA, ele jogou um processo, talvez por ter passado o número de inscrição errado, e ele acabou gerando de uma forma que estava dando bug, né? Depois que a gente ajustou, melhorou, porém, na consulta do CNPJ deu falha, e se a gente olhar lá, tá certo, né? E eu vou até fazer assim que eu disse que não ia fazer, mas eu vou até fazer um negócio aqui, ó. Eu vou até cancelar. Vamos ver aqui. Poder fornecedor. ID do fornecedor diferente de ID. Deixa eu botar aqui, não precisa muito frescura. Igual CNPJ, né? Até o nome dos parâmetros eu mudei. Por algum motivo o CNPJ não pegou. Tá, esqueci dos pontos. Parâmetro CNPJ. Vamos fazer o último teste, né? Para encerrar. Aqui, falei, ponto CNPJ. Por algum motivo, o nosso result aqui não está tendo um retorno legal, né? Refiz, salvei. Tá em modo projeto, tá. Como é que mandar servidor não é necessário fazer recarregar o sistema. Bom,
Aí eu acredito que ou eu tô fazendo alguma coisa errada lá, ou, ou aquele fluxo de consulta ali não tá legal ali, tá vendo? Você vê que eu refiz aqui, vou até trocar aqui edição, trocar item. Vou botar para uma consulta navegável, que vai que tá tendo dois registros, sei lá, nessa função tá dando esse bug. Bom, se não funcionar agora, com certeza algum probleminha lá. Pode ser meu, que eu acho difícil que a gente, né, a descrição lá tá batendo certo. Se alguém aí depois ver, me fala aí. Mas assim, CNPJ tá assim, ó. Tá em texto. Nesse caso aqui, a consulta tá chegando, o ID tá chegando nulo, ó. Deixa eu ver isso aqui. Não, o ID tá chegando nulo não. Cadê o ID que eu tô usando aqui no parâmetro? O ID do fornecedor tá indo com. Que o Google botou errado até. ID do fornecedor, tá. E o CNPJ aqui eu botei também errado. Mas aqui o CNPJ aqui, como tava repetindo, era para até funcionar, né? Mas eu vou botar aqui CNPJ sem ponto, eu acho, né? Então, tratado sem ponto, ele. É por isso que eu digo, às vezes ele cria isso aqui que atrapalha mais do que ajuda. É o sem ponto mesmo, pronto. Gente, vamos lá. Se não der certo agora, no próximo vídeo eu vejo com mais calma aí. Sem ponto. Ah, agora veio. Alguma coisa ali que alguma variável estava passando errado, tá? E aí, ó, CNPJ da cidade. Perfeito? Então, assim, voltando lá, como eu te disse, a criação de formulário é legal. A criação de fluxo, né? Depende do que eu vou descrever. Você viu que eu errei na descrição, isso aí serve de alerta. Pô, se você errar, claro que ele vai criar errado e você vai ter que refazer. E em alguns momentos também você tem que refazer, como a gente viu ali, como exemplo, que eu tive que refazer a maneira que ele consulta, e nesse refazer eu acabei até criando errado. Outra coisa que eu não gostei assim muito foi isso aqui, ó. De ele estar criando várias variáveis, né? Por exemplo, claro, aqui até beleza, mas CNPJ mesmo, esse tratado aqui eu não sei nem para. Ele criou a mais, então ele pecou. Eu aqui, CNPJ talvez até dava para criar dois, mas eu geralmente eu trabalho com um, né? Mas, enfim. A mesma coisa do ID, né? Foi desnecessário ele criar dois ID. Então, assim, peca nessas besteirinhas, nada que você faça um ajuste. Agora, sim, não faz igual a minha aqui, faz com cuidado, para você acabar não cometendo alguns erros. Mas, como feedback, o formulário eu digo até que a gente tem 200, 300%, de 3 vezes a mais de produção. Mas na questão do fluxo, para quem tá começando agora, né? Vamos dizer lá, tá no nível inicial, eu acho bacana, eu acho que é bem produtivo. Para quem já trabalha com Make há algum tempo, depende muito da lógica, entendeu? Essa lógica simples aí, você vê que a gente demorou mais, porque teve alguns erros, a gente vai, né? Eu acho que com o tempo talvez aí vai melhorando a IA. Mas assim, se for uma lógica que vai usar três processos, eu que já tenho um tempo com experiência no Make, eu não usava IA. Tempo que eu vou demorar descrevendo, eu prefiro já gastar desenvolvendo. Agora, se for uma lógica completa, que eu vejo que eu estou tendo dificuldade, eu vou ter dificuldade, eu posso fazer uma tentativa com a IA, porque ele vai me trazer uma gama maior né, de processos, aí talvez a IA me traga algo bacana. Eu não sei se ela cria subfluxo, ainda não vi, não utilizei, né, pedindo a ela para criar subfluxo, ou se ela tem esse pensamento de criar. Eu acredito que não. Mas enfim, a gente vê isso aí, são cenas pro próximo capítulo. A ideia é que cada dia eu vou pegando um pedaço aqui do projeto e a gente vai testando outros recursos, tá? Abraço, qualquer coisa aí, manda um feedback.